Olá pessoal, Namastê, estamos aqui para mais um vídeo e como eu prometi da última vez, nós vamos falar sobre sexo. Então vamos falar sobre sexo? Ou talvez não vamos falar sobre sexo, né? Porque falar sobre sexo é um tabu desgraçado, né? Como que nós fomos muito reprimidos com relação a esse assunto, o quanto a gente não fala sobre sexo, o quanto a gente tem vergonha, o quanto a gente reprime, o quanto a gente censura, todas as censuras que nos foram colocadas, todas as censuras que vivemos, manifestamos com relação a isso, com relação a sexo. E só para colocar como pano de fundo aqui tudo que eu quero falar aqui para vocês, eu quero contar duas ou três situações. Vamos ver aqui o que vai dar pra gente falar. A primeira tem a ver com o Izumi, né? Eu lembro uma vez, quando o Izumi tinha 11 anos mais ou menos, né? O Izumi entrando na puberdade, o Izumi, os hormônios aflorando, né? Aquele momento assim, eu sei disso porque eu já tive 11 anos de idade, os hormônios afloraram, né? Aquele momento onde o tesão vai tomando conta, né? Você começa a se masturbar, você começa... Talvez antes, muito antes, mas agora você já tem uma outra coisa, né? Na puberdade entra, você tem um tal do espermatozoide, né? Você já pode engravidar. E aí, eu, com toda a minha preocupação de pai, eu fui conversar com o Izumi sobre sexo, né? A gente tava indo para São Paulo e eu lembro que eu falei para o Izumi, vamos bater tava só nós dois no carro, né? E eu falei para ele, vamos ter uma conversa séria aqui, vamos falar sobre sexo. Nessa hora ele fechou a cara, assim, e ferrou, né? Ele ficou extremamente constrangido. E olha que aqui na minha casa a gente tem uma liberdade muito grande, assim, né? Em vários sentidos, assim, com relação ao corpo. A gente tem uma liberdade muito grande até hoje, né? De tomar banho de porta aberta, de ir no banheiro de porta aberta, né? O Izumi entra no banheiro, o Izumi vê pelado o tempo inteiro. Ele nem sempre eu vejo ele nu, mas ele me vê nu quando eu vou tomar banho. Ele entra no banheiro, vai ver a Bel também. Nunca teve essa censura aqui, né? Mas falar sobre sexo, falar sobre essa questão, muito pesado. Uma outra coisa que eu lembro, isso foi bem polêmico, isso serviu de pano de fundo para uma outra história, né? Então, ano passado, acho, ano retrasado, 2017, né? Eu quero trazer um assunto de 2017 aqui para falar sobre sexo, ou para não falar sobre sexo, né? Mas sobre aquele evento que teve no Museu de São Paulo, não sei se foi o MASP, acho que não foi o MASP não, mas foi alguma obra, né, algum museu em São Paulo, onde tinha uma apresentação de uma arte, onde era um corpo nu, e ali surgiu uma grande polêmica quando uma menina, uma criança vai lá e toca o corpo do homem, né? E aquilo levantou uma polêmica, como assim? Que aquilo não era arte, né? Que aquilo era um absurdo. E é claro, a arte não era a menina tocando o corpo nu, mas a arte era uma pessoa nu se expondo ali. E o quanto aquilo trouxe de dor, o quanto aquilo trouxe de manifestações contra, né? Como já se viu uma menina tocando um corpo nu, né? Eu lembro que eu tive uma conversa muito intensa, assim, voltando de um Namastê com o Luiz Stuff, que trabalhava comigo nessa época no Namastê, e nós estávamos discutindo bastante sobre isso. E depois, né, num grupo de estudos, o tema era sexo, né? Ou a sexualidade, mas muito ligada à questão do sexo, tudo que envolvendo o corpo humano, as genitálias, né, as nossas genitais, o pinto, o pênis, a perereca, a vagina, e isso era o tema de um grupo de estudos falando sobre isso, sobre a ótica da espiritualidade, e isso tomou conta. Eu lembro que aquele dia ficou bem intenso a reunião, as pessoas contra, as pessoas a favor, né? As pessoas gritando não, mas manifestando toda uma dor. E aí me dou conta assim do quanto que a gente foi bastante reprimidos, do quanto a gente foi cerceado, né? E o quanto que nós sexualizamos tudo, né? Então tudo a gente acabou colocando uma conotação muito sexual para as coisas, que é o que traz um peso, né? E eu sou do tempo em que sexo era pecado, eu sou de um tempo onde a gente olhava para questão, ninguém falava de sexo, meus pais não falavam de sexo comigo, né? E para mim tinha muito dessa conotação, sexo é pecado, sexo é errado, né? Sexo é apenas para você ter uma relação pós-casamento e para você perpetuar a espécie, né? E não, sexo é um prazer, fazer sexo é prazeroso, né? Mas como tem toda uma dor.
Eu lembro que depois dessa reunião, eu lembro que eu fiz um comentário com a Bel, né? Comentário assim, eu dei um exemplo para ela, o quanto a gente sexualiza e o quanto é um tabu falar disso. Então você fala assim, eu falava, um exemplo que eu dei para ela, a menina foi morta, né? Ela foi esfaqueada e foi violentada. Qual é a notícia, qual é a coisa que mais pega, né? É a violência sexual, que ela foi violentada, né? E a questão a morte, ela fica em segundo plano, né? Quase ele fica em segundo plano, né? Ela foi perfurada da mesma forma, é uma perfuração, é uma faca que perfura, né, o corpo e a mata, e a violência sexual. Não estou aqui para defender nada, tá bom? Eu só quero pôr o quanto que fica muito mais presente a questão da violência sexual, né? Mais presente até do que a própria morte da pessoa, né? Dessa mulher, né? E o quanto fica muito pesado isso. Na questão da menina lá, do corpo humano, a menina estava lá tocando o corpo humano, e talvez para a mãe, e vamos só entender que naquele momento, naquele evento, a mãe estava presente e a mãe permitia, aquilo não era parte da peça, né? Era uma pessoa que estava lá e sim, acho que as pessoas podiam tocar e a menina tocou. Para a mãe é algo muito natural, e por que não ser natural? Né? Se todos nós vivêssemos ou andássemos nus, né? E muitas vezes tocar um corpo nu seria algo muito natural, né? Antigamente tocar a mão, pegar na mão de uma mulher era um pecado, né? Hoje não é mais. Antigamente fazer algumas coisas era muito feio, hoje não é mais, né? Mas tocar num corpo nu, né? Uma menina, nossa, como vai ser? Vai criar um trauma na vida dela? Não vai criar trauma nenhum. Quem cria o trauma depois disso é toda a repressão que a gente vive, toda a dor que a gente coloca nessa cena ou nesse ato, né? Dizendo que, putz, como assim uma menina tocou um homem nu? E pode ser muito natural, e poderia ser muito natural. O que eu quero trazer aqui é o quanto que a gente sexualiza as coisas, o quanto a gente põe o sexo, e o sexo é errado. Não, ali é apenas um corpo nu sendo tocado por uma criança. E qual é o problema? Quando não há sexualidade, quando não há sexualização, quando não há nada disso, precocemente, não há problema nenhum. O problema é que nós colocamos toda uma dor, todo um peso a respeito disso. Trazendo sempre lá da espiritualidade, para mim a espiritualidade não tem nem certo e nem errado, né? É apenas as coisas como elas acontecem, né? E de alguma forma a sociedade foi cerceando, a gente foi se cercando, a gente foi omitindo, não é o termo, mas a gente foi censurando, né, tudo isso. E isso foi ficando preso, guardado, e talvez isso esteja um exagero, nós estejamos vendo um exagero nesse momento da sexualidade, da sexualização das coisas, né? Tudo é muito sexualizado, ao mesmo tempo que isso vem à tona, vem um monte de gente querendo reprimir, ou não pode, né? E por que não pode? Desde que tenha feito com bom senso, né? E ok, existem muito coisas fora do senso, exageradas, né? Eu acho que uma criança de 12, 13 anos, né, ficar dançando, rebolando ou alguma coisa assim, eu acho que é uma sexualização muito precoce. Ela está fazendo coisas que elas não sabem ainda. Mas uma criança tocar um corpo, né, mas a gente pega o corpo nu como sendo algo muito ruim, algo muito errado, feio, e a gente põe toda essa dor, né? Então, tudo aquilo que acho que nós precisamos aprender a falar mais de sexo, a gente precisa aprender a falar mais dessas coisas todas que a gente não fala, né? E eu e a Bel aqui, né? Você fala assim, a gente fala de sexo? Não, a gente também fala pouco, porque nós não fomos treinados, nós não aprendemos a lidar com isso, né? E tem sido um treino para nós, né, falarmos mais sobre sexo, até mesmo sobre o que um gosta, o que o outro gosta, o que um quer, o que o outro não quer, até onde vai, até o outro não vai, com muito respeito, Essa é a dinâmica. E não ficarmos aqui, olha, cerceando ou reprimindo, né, toda uma sexualidade. Eu acho que toda a repressão traz muita dor, toda a repressão, né, tudo aquilo que é repreendido, tudo aquilo que é censurado, a gente vai guardando, né, a gente vai se censurando, a gente vai se reprimindo, até que uma hora tudo isso explode, né, ele vem à tona, toda essa questão da sexualidade. Então, talvez seja uma hora assim, a gente se libertar e começar a falarmos. Não criar tabu sobre o que é sexo, né? Deixar mais claro o que é a questão do que pode, do que não pode, do que é permitido, do que não é permitido. E sim, talvez tenha limites, talvez sim, para algumas pessoas um limite, ou para outras pessoas sejam outros limites, e está tudo certo, né? E está tudo certo, mas
talvez é trazer à tona aqui o quanto a gente foi reprimido nessas questões, o quanto tem uma dor muito grande quando se trata disso e o quanto isso explode, né, nesse momento, num exagero. Mas para mim sempre assim, né, quando se exagera alguma coisa, né, eu trago muito de que para que as coisas melhorem, elas têm que piorar em algum momento. Talvez toda essa dor, tudo isso que está vindo à tona, talvez seja a gente passe no segundo momento a um ponto de equilíbrio, de mais amor. Porque toda vez que há um desequilíbrio, para mim é só a energia do medo, né? E é o medo que traz toda essa dinâmica de excesso. No amor, a gente vai aprender a viver de uma forma mais equilibrada e talvez seja esse o caminho, né, da nossa evolução espiritual. A viver com menos censura, porque censura, basicamente, para mim, é apenas medo. É isso aí, galera. Gratidão. Namastê, até a próxima.